Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos trazer aqui o desfecho do Campeonato Africano de Xadrez Individual, um torneio que foi decidido nesta partida entre os grandes mestres da África do Sul, o Kenny Solomon, e do Egito, Bassem Amin. O grande mestre do Egito jogou de brancas e abriu com a rede e depois transpôs para o ataque Índia do rei e já no outro lance passou para o gambito da dama aceito. Então, uma mistura de aberturas. Seguiu o cavalo A3 por forma a recuperar o seu peão. Não adianta, não tem como segurar este peão. Se fizer o bispo E6, responde com o E3. E se trouxer a dama, também tem este cheque e não vai dar para segurar este peão. O grande mestre sul-africano, sabendo disso, nem se preocupou em segurar o peão, seguiu desenvolvendo as suas peças. O Bassem retomou o seu peão, seguiu então o bispo G7, D3, fixando o cavalo, E5, bispo D2, cavalo de G E7, B4, o Bassem decide ganhar espaço na ala da dama. Por isso, A6 para tentar segurar este avanço, mas depois do bispo E6, torre C1, F6, chegou o A4 e uma hora vai chegar o B5 e não vai dar para segurar. Dama D7, o Solomon deixa em aberto quanto ao roque pequeno ou roque grande. O Bassem já decide logo com o roque curto. G5, parece então que o Solomon vai fazer o roque grande, mas com essa avalanche de peões seria muito perigoso. Então seguiu o B5 e teve essa ruptura. E já temos uma coluna aberta. Cavalo atacado vai para D8. Vejam como o Bassem colocou o Solomon todo ele na retranca. Agora, não vai dar para fazer o roque grande. O roque curto também ficou comprometido. Depois do G5, o sul-africano vai jogar com o rei no centro. Seguiu B6, C6, bispo B4. O Bassem começa a melhorar as peças para o ataque, aproveitando-se do fato do rei estar no centro. Cavalo F7, cavalo de FD2, cavalo D5, atacando o bispo, que vai para C5. Bispo F8, propondo as trocas, é tudo o que as pretas querem para secar a posição, uma vez que estão sob ataque forte. O Bassem manteve a proposta, melhorou o seu cavalo. Bispo E7, dama D2, F5 e o Bassem faz o E4, procurando abrir linhas. Claro, o rei está no centro, precisa abrir linhas para atacar o rei. Então, cavalo F6 e veio a troca em F5 e depois do torre de FE1 a casa caiu. Vejam que a quantidade de material é exatamente igual, porém a posição está muito ganha para as brancas, com mais de 7 pontos de vantagem, apenas vantagem posicional. As pretas não têm lance, por isso seguiu para a trocação. E agora a dama está atacada. E a pergunta é: aonde colocar esta dama? Em qualquer posição que colocar, está perdido. A dama está defendendo o peão de B. E se fizer o C8 para segurar este peão, cai de qualquer forma, porque se retomar o cavalo, então perde a partida com este sacrifício de torre, que após a sua retomada tem este duplo. Dama C8 não funciona. O melhor lance, segundo a máquina, seria o dama D4, abrindo mão do peão e depois fazer o roque. Porém, o Solomon foi na ganância, não quis perder o peão e fez o dama E7, mantendo a defesa do peão, mas mesmo assim cairia na mesma variante, poderia muito bem também ter tomado este peão e seguiria naquela mesma variante. Porém, o Bassem fez outro lance igualmente bom,
sacrificando este cavalo, porque após a retomada se colocou nesta cravada, o cavalo não pode sair, senão perde a dama. O lance D4 já ganha a partida, uma vez que o cavalo está cravado. O Bassen fez outro lance igualmente bom, tomou ali um peão em G5, agora ameaça ganhar o bispo, que não pode ser defendido pela dama, porque as duas casas estão controladas por este cavalo, e se o bispo sair, então está caindo o cavalo e na sequência a dama. Mesmo que o bispo saia para E6, defendendo a dama, no mínimo então cai o cavalo e agora quem está cravado é o bispo. Então, uma posição totalmente perdedora para as pretas. Por isso, após a tomada em G5, o Solomon Kenny abandonou esta partida. Já no lance 26, já vimos as possíveis continuações e em nenhuma delas o Solomon teria chance. Além de já estar com material a menos, ainda a casa vai cair pouco a pouco e não daria para nada. Posição totalmente perdida para o grande mestre da África do Sul. Vamos ver como foi a precisão desta partida. O grande mestre Bassen Amin fez 98,5, uma perfeição total, com direito a um lance brilhante e é claríssimo. O cavalo toma em E5, ameaçando o descoberto, forçando a tomada, mas terminou com este arremate que forçou o abandono do sul-africano. Então, um lance brilhante, digno de reverência. Já para o sul-africano, está marcando 2 zeros e 3 imprecisões. O primeiro foi este G5, deixando o rei totalmente exposto. Daria até para entender que ele ia fazer roque grande, mas não com este ataque forte chegando, que a qualquer momento haveria de surgir uma ruptura. Esse foi o primeiro erro. E o segundo foi o bispo toma em F5, deixando esta coluna semi-aberta, cada vez mais expondo o rei. Então, esses foram os erros que até diríamos que são erros normais, porém não quando se enfrenta um grande mestre, um grande arremate do número 1 africano. E assim o GM egípcio arrebata mais um torneio para sua carreira, confirmando assim o seu favoritismo. E o seu compatriota Edri Ahmed ficou com o vice, a dupla egípcia arrebatando aqui o campeonato africano de xadrez individual. O título também o qualificou para o campeonato mundial do próximo ano. Em feminino, o título também ficou para o Egito. A Woman Grandmaster Shahenda Wafa arrebatou o torneio fazendo 7 pontos em 9 possíveis, seguido da mestre internacional sul-africana Charlize Van Zyl e depois a nigeriana Bridget Michael. Destaque aqui para a mestre FIDE angolana Luzia Pires, que terminou na 4ª posição, e também a angolana Gemima Paulo, que terminou na 7ª colocação. Além da mestre internacional Esperança Cachita, que terminou na 12ª colocação, a mestre internacional moçambicana Vânia Vilhete terminou na 14ª colocação. Portanto, um torneio positivo para as nossas meninas que terminaram na primeira página da tabela. Portanto, um bom desempenho e estão de parabéns. Então, esse foi o vídeo para hoje. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.